Uma agência comum hoje está no jogo para receber dinheiro e entregar serviço. Uma agência de valor está no jogo para construir um negócio, para gerar valor dentro de um nicho, para construir um mercado, para ajudar o dono da empresa que você está atendendo a ter uma vida melhor, a ter um caixa melhor, a ter mais faturamento, a crescer de fato. Então uma agência de valor entra no jogo para gerar valor para o cliente. E é isso que a gente está passando aqui para vocês. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma mesa de liderança, o Kickoff, que traz para você aqui sempre uma missão e uma ferramenta para você implementar na tua semana e obter resultados, avançar aí com a tua agência digital, com a tua empresa. Eu sou o Robson. Eu sou o João. Hoje a gente vai focar bastante aqui na parte de análise SWOT e OKRs, então como que a gente desdobra essas metas, como que a gente visualiza, né, nossos pontos positivos, negativos, quais são os nossos diferenciais e tudo já com a base criada de cliente ideal, modelo de negócio bem estruturado, os nossos produtos e serviços já organizados dentro da metodologia da escada de valor e agora a gente conseguindo entender o que a gente tem de diferencial para conseguir jogar isso para o mercado, né? No caso, vocês. Então, ou seja, hoje a missão dessa semana para você que vem acompanhando o Kickoff aí semana após semana é você entender que a gente projetou, a gente planejou, né? E é planejamento estratégico, a gente planejou a tua agência de forma estratégica. Hoje o que a gente vai fazer é analisar esse planejamento, identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, desafios que você tem no teu negócio, e é para isso que vai servir o SWOT, além de, obviamente, a gente projetar um ano de metas para que você possa dividir isso em quadrantes, que é os OKRs, e entender quais são os objetivos e os Key Performance que vão fazer com que você execute, que você chegue nesses objetivos, que você destrua essas metas. E os Key Performance são legais por quê? Porque a gente vai usar aqui a metodologia SMART, porque com ela a gente vai ter metas que são reais, que são alcançáveis, que são mensuráveis, que você realmente vai entender quem vai fazer, há quanto tempo vai fazer, qual é a data final, e isso vai movimentar o teu negócio a ser estruturado do jeito certo. Então a gente tem um planejamento até aqui, a partir de agora a gente monta isso em uma linha de visão para executar, para obter o resultado a partir desse planejamento. Faz sentido? Faz sentido, e uma coisa muito importante também é, dentro de tudo isso que a gente falou, entender o que faz sentido já colocar como uma prioridade. Então, Total. Beleza, qual que é a prioridade que eu tenho para colocar em prática tudo que foi feito de acordo com os meus pontos fortes, com as ameaças dentro da minha realidade, né? Priorizar isso nos OKRs, né? E uma vez priorizado, é entender que você tem que trazer uma metodologia que te faça ou te obriga a executar aquilo. Como, por exemplo, A Única Coisa. Você pode ler esse livro, inclusive, para te apoiar nesse momento, porque não adianta simplesmente eu escrever essas metas e eu não executar essas metas, eu não ir atrás de colocar isso em prática. Então, A Única Coisa é uma das metodologias que vai te permitir colocar na tua visão semanal a única coisa que é importante naquela semana. Então, quando a gente traça os OKRs e bota a data final, a gente consegue ver isso, qual é a atividade-chave daquela semana que vai fazer com que eu avance, com que eu vá no direcionamento que eu defini, que a minha empresa realmente cresça, cada vez mais esteja mais estruturada, faturando mais, crescendo mais, de acordo com esses objetivos traçados, tá? Então, a gente tem 4 assuntos importantes aqui. Nosso primeiro assunto é fazer a análise SWOT do planejamento da sua agência com base no cliente dos sonhos, no modelo de negócio estruturado e na escada de valor. É isso aí. Depois a gente já entra em estruturar essa parte dos objetivos SMART. Dentro desse primeiro quadrante a gente vai falar sobre esses objetivos serem específicos, mensuráveis e atingíveis dentro dos OKRs. Então a gente vai montar esses OKRs ali com vocês de exemplo do primeiro quadrante, sempre dentro dessa metodologia SMART, né? E é o objetivo, né? Aqui é só olhar para cá, o que a gente quer alcançar em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, sem olhar muito para como que a gente vai. Então aqui o primeiro ponto, né, o objetivo é o que, não o como. E aí a gente vai para o próximo quadrante, que é desdobrar esses objetivos em resultados chaves relevantes e ter clareza aqui sobre o prazo definido para poder executar. Que aí eu não estou falando sobre o que, mas sim sobre o como eu vou chegar até lá. Exatamente, a gente não está falando sobre o objetivo do trimestre aqui nessa parte de datas, né? A gente pegou o objetivo, que é o do trimestre, destrinchou ele em OKRs que pode ser mensais, e aí dentro disso a gente ainda tem as atividades para a gente atingir isso. Que é legal também, pô, beleza, eu destrinchei em OKR, agora eu olho para o OKR e tudo bem? Não, o OKR pode ser, por exemplo, fechar 8 contratos em janeiro. Então, em cima desse OKR, eu tenho que definir meu plano de ação.
Então, ainda além do OKR, eu venho para o plano de ação e aí eu vou conseguir executar isso nos tempos certos, dando a prioridade certa, dando a atenção certa para cada atividade. Tá? Então é assim que a gente vai desdobrando o objetivo, que é aonde eu quero ir, o que eu quero conquistar, os OKRs, né, os Key Results, que são como eu vou conquistar aquele objetivo, e a linha de atividades que está dentro de um plano de ação, que são as atividades que eu vou executar para cada OKR. Quando você faz isso, a trilha fica muito mais simples, o caminho fica totalmente claro para você. E se a gente tem clareza, direção, a gente pode ter velocidade também para poder obter o resultado. Dentro desse exemplo, a gente não precisa botar só ali como uma atividade semanal, fechar 8 clientes no mês ou no trimestre. Nem pode, porque se fizer isso, você fica no escuro. A gente tem que entender o quê? Quais os canais de prospecção que eu vou usar, quantos leads eu preciso, desdobrar tudo isso e tem taxa de conversão, que aí você pega e mata que resulte ali do seu OKR. Do seu OKR. Então, quero fechar 4 clientes. O que eu tenho que definir como plano de ação? Eu tenho que estruturar, por exemplo, um PDV, que é uma prospecção de valor, com perfil aquário, conteúdos que são ali a nossa nutrição, conteúdos de nutrição, conteúdos pescadores. Dentro disso, eu tenho que fazer pelo menos 20 visitas sinceras por semana, para que a minha meta seja trazer ali de 2 a 4 calls no mínimo por semana para fazer um fechamento. Beleza, agora eu tenho um plano de ação. Eu desdobrei o meu OKR, né, o meu Key Result, na verdade, o meu KR, em um plano prático, claro, daquilo que eu tenho que executar para poder obter aquele resultado. E a soma dos KRs é que faz um objetivo ser conquistado. Então, a soma de atividades faz o KR ser atingido e a soma de KRs faz o objetivo ser conquistado. Sim. E o último é a gente criar um ritual para conseguir acompanhar essas metas uma vez por semana. Então, seja reuniões, seja encontros ali que você vai estar fazendo em checkpoints para a gente conseguir criar e acompanhar essas metas. Tem esses rituais, né? A gente vai passar por eles também. E semanais e também, realizar as metas, pelo menos. Aqui não seria nem atualizar, né? Seria, por semana, eu poder acompanhar essas metas e realizar a meta uma vez por mês. Então, toda semana eu vou ali, eu entendo como que eu avancei, o que eu deixei para trás, o que faltou fazer, aonde que eu não estou me esforçando tanto, que deveria estar, né? Qual que foi a minha única coisa que ficou para a semana passada. Então, eu tenho que ter essa ação de, olhar pelo menos uma vez, ter cuidado sobre isso, porque é o que vai levar a tua agência a avançar na direção correta. Se você perde a visão sobre isso, você desvia o caminho. E uma vez por mês, pelo menos, eu tenho que vir realizar a meta. Eu não consegui bater o prazo, eu tenho que jogar essa meta para um próximo prazo e realizar essa meta novamente para conseguir manter. E isso vai acontecer. Vai acontecer vezes que você vai colocar uma meta para 15 dias e não vai conseguir realizar, então você tem que pegar mais 15 dias para ela, e às vezes você tem que mudar o KR de mês. Tá? Vai acontecer de você botar 15 dias, às vezes, e realizar uma semana, então é interessante você passar esse carro, puxar ele para antes, para realizar mais rápido e ter mais ações acontecendo, e isso é basicamente o acompanhamento e a realização. Uma vez por semana eu acompanho, eu olho para o que está sendo feito, o que foi ou não feito, e aí eu consigo fazer uma correção de rota, e uma vez por mês, pelo menos, é parar e ver o escopo geral daquilo que foi executado e fazer realização de meta para continuar mantendo o framework alimentado e direcionando as tuas ações. E isso bate muito também naquela regra do 80-20, né? Dentro dessas minhas atividades aqui, o que eu vou fazer que vai me gerar o maior resultado? E aí a gente começa também a entrar no conceito de priorizar essas atividades, que dentro do SWOT também fica mais claro isso. Massa. Então o que a gente tem lá dentro do SWOT, gente? São 4 quadrantes, tá? E basicamente isso é o quê? Tem que ser sobre aquilo que você planejou. Não adianta eu vir aqui colocar qualquer tipo de informação. Eu tenho que olhar para o meu cliente dos sonhos, eu tenho que olhar para o meu plano de ação, eu tenho que olhar para a minha lista de prospecção para ver se isso foi bem desenvolvido, para o meu modelo de negócio, eu tenho que olhar para a minha escada de valor para identificar as características da análise. Então, os pontos de força são sobre isso. Cara, a gente colocou aqui, por exemplo, pontos de força. A mentoria e agência de valor. Se você é nosso mentorado, você sabe que isso é um ponto de força diferente de tudo que você tem hoje. Vale mais do que 10 funcionários na tua agência. Porque lá dentro você tem grupo de apoio, você tem direcionamento, você tem todas as ferramentas que precisa, contratos, estruturas, call toda semana direcionando, corrigindo rota, te ajudando com as hot seats estratégicas, com direcionamentos táticos, as tutorias. Então, tudo que você recebe lá para acelerar o teu processo é um puta ponto de força que se o outro cara não tem, ele já está atrás de você. Isso aí. Né? Nicho de mercado definido. Se você já definiu o teu nicho de mercado, isso é um ponto de força muito forte, porque significa que você está avançando do jeito certo.
Você está construindo um negócio, você está construindo uma empresa de fato que tem característica, que tem produto, que tem de fato uma trilha a ser caminhada, produtos sendo melhorados, você está construindo alguma coisa. Se eu não tenho nicho, estou recebendo qualquer tipo de cliente, eu não tenho de fato uma empresa com produtos e serviços definidos. Eu tenho uma empresa que presta serviço, que a cada novo cliente que chega eu estou desenvolvendo tudo do zero. Então isso não me permite avançar. Você fica sempre no mesmo ciclo de pegar cliente, realizar o serviço, receber o dinheiro. Pegar cliente, realizar serviço, receber o dinheiro. Sim. Quando eu boto um cliente ideal, eu desenvolvo a empresa, crio processos, protocolos, delego isso, contrato o time, cresço todos os meses, não é? Dentro de muita gente que está assistindo, essa parte de você ter esse nicho de mercado definido se torna uma fraqueza, né? Ou dependendo do tamanho que você tem o seu negócio, uma ameaça gigantesca. Porque se você tem um nicho bem desenvolvido, força. Se eu não tenho, já é a principal fraqueza do teu negócio hoje. É não ter um cliente dos sonhos. Robson, mas eu não sei se nichar é realmente... Eu não estou falando para você nichar. Eu estou falando para você ter um cliente dos sonhos, que é o melhor cliente da tua agência, é o cliente que você vai prospectar, é o cliente que você vai trazer através do teu time comercial, é o cliente para o qual você vai desenvolver a linha de produtos e serviços. Não significa que você não vá ter outros clientes de outros nichos, como oportunidades chegando, através de indicação ou sorte, né, ou através de alguma conexão que você tem com um parceiro que traz outro nicho ali. Mas esse não é o teu cliente dos sonhos, não é para ele que você está desenvolvendo o teu produto. Quero te dar um exemplo básico, tá? Se você olhar para o mercado hoje, 100% dos negócios, João, tem um cliente dos sonhos. A Apple tem um cliente dos sonhos. Ela sabe quais são as características do cliente que compra dela. A Samsung também tem. Uma loja de roupas não é nunca uma loja de roupas simplesmente. Geralmente ela vai ser uma loja de roupas femininas que foca no público de 25 a 35 anos e as peças de roupa ali vão ser para esse público. Uma loja mais jovem tem peças mais voltadas para o público skate, vans e tal. É uma roupa diferente. Então quando você começa a perceber, cara, começa a sair na rua, vai num shopping, olha para uma loja, olha para os produtos que estão dentro daquela loja e pensa, cara, para quem que são esses produtos? Se eu fosse traçar uma pessoa aqui, desenhar na minha cabeça uma pessoa, será que ela tem idade, característica, sexo, alguma coisa assim? Você vai começar a identificar que isso existe, que está em todos os negócios. E aí a gente, como agência, por não entender muito de negócios e entender muito sobre habilidade técnica, abre o nosso negócio sem pensar nisso. E aí que você se ferra, porque você deveria sim pensar em quem é o cliente ideal do teu negócio, quem é o cliente dos sonhos, que é aquele cliente que tem um nicho certo para você entregar serviços corretos, que tem um perfil ideal, que tem características desse negócio que você consegue olhar e saber que ele pode te pagar pelo menos R$3.000 por mês, por exemplo, né? Quando a gente olha, por exemplo, eu gosto muito do exemplo de uma barbearia. Não dá para você atender só a barbearia. Tem que atender uma barbearia que tem pelo menos 3 cadeiras e uma secretária, porque esse cara consegue pagar R$2.000 para tua agência, mais R$3.000 para tua agência, mais R$2.000 de tráfego, por exemplo. Que é mais ou menos quanto que custa cada cadeira dele. E você consegue trazer resultado para as 3 cadeiras, então isso vale a pena. Agora, se ele não tiver 3 cadeiras, é só um barbeiro, esse cara já não tem uma cabeça de investir. Se ele não tiver secretária, você gera tráfego e ele não consegue converter. Então não adianta você pegar esse cliente porque não vai dar resultado. Quando a gente começa a olhar para cliente dos sonhos e ele é baseado num nicho, num ICP e num perfil de cliente, a gente começa a estruturar uma agência de valor, que é diferente de uma agência comum. Uma agência comum hoje está no jogo para receber dinheiro e entregar serviço. Uma agência de valor está no jogo para construir um negócio, para gerar valor dentro de um nicho, para construir um mercado, para ajudar o dono da empresa que você está atendendo a ter uma vida melhor, a ter um caixa melhor, a ter mais faturamento, a crescer de fato. Então uma agência de valor entra no jogo para gerar valor para o cliente. E é isso que a gente está passando aqui para vocês. Não é sobre pegar o dinheiro do cliente e entregar serviço. É sobre, junto com o cliente, fazer o sonho dele dar certo. E aí a gente muda tudo. Massa, isso aí. Uma coisa que eu acho interessante também é quem está assistindo a gente na hora de for fazer essa análise SWOT do próprio negócio, fazer o desafio de não colocar nada do que a gente colocou aqui. Mesmo que faça parte da mentoria, mesmo que já tenha um nicho definido. Não, a mentoria pode botar, pô. Não, mas para eles entenderem e fazer esse exercício de uma forma que não fique tão lógica. Mas se o cara é mentorado, o primeiro item tem que ser mentoria de valor, irmão. Não, desculpa, tá bom, pode ser. Ciúmes. O restante não. Eu que criei esse framework, o primeiro item tem que ser mentoria de valor. Se faz parte. Se não faz, tem que botar ali, comprar. Bota como fraqueza. Mas de você realmente usar o que você tem dentro da sua realidade, que é isso que vai ser o diferencial. Você colocar aqui os exemplos que a gente trouxe, às vezes para você não vai mudar tanto. A gente trouxe muitos exemplos dentro da metodologia, né? Se você pegar a planilha hoje, os exemplos são dentro da metodologia de valor. Isso aí. São os pontos de força que a gente identifica que faz o cara acelerar muito rápido e, inclusive, os pontos de fraqueza quando o cliente chega, quando o nosso cliente chega, é o que ele tem. Então, resumidamente, a gente tem ali a mentoria,
nicho de mercado, escada de valor, estruturação base concluída, 6 contratos fechados. Se eu faço isso aqui, eu já estou falando de colocar de, sei lá, 3 vezes... Não, 6 vezes... Eu tenho que fazer conta assim, é foda, né? Mas de 15 a 18 mil eu já boto para dentro da empresa. Só de fechar esses 6 primeiros contratos eu consigo avançar de repente para um segundo KR, né? Pontos de fraqueza, a gente botou lá, cliente fora do nicho, pagando no menos de 2.500, isso é uma puta fraqueza. Dá pra ser até 2 isso aqui. Né? Vendas e ou CS dependem dos sócios, né? Ou seja, o teu setor de vender, o teu comercial está dependendo dos sócios fazer as calls, atender aos clientes está dependendo dos sócios fazer o atendimento, isso não pode acontecer, é uma fraqueza que impede o teu crescimento. E principalmente isso da fraqueza do comercial é você perder o time, né? Porque às vezes você está ali tão preso num problema, num pepino que está acontecendo, você tem uma proposta para mandar, você tem alguém para responder, você tem uma prospecção para fazer, e aí, cara, questão de 2, 3 dias que você demora para responder, ou demora para enviar algo, ou para fazer uma reunião, já era, mano. Cara, é tipo, sabe aquele nariz de palhaço? Você imagina o dono de agência assim, ó. Puta, fechei um novo contrato, agora eu vou entregar. Tá, mas quem que vai vender? Ou, pô, tô entregando o contrato, que massa. Mas quem que tá vendendo? Então é um nariz de palhaço por quê? Porque você comemora a venda, mas fica triste porque não pode mais vender. Agora você comemora a entrega, mas fica triste porque não tem mais, você vai ter que vender para ter o próximo. Não dá para funcionar, são coisas que têm que funcionar ao mesmo tempo. Quando eu olho para coisas que têm que funcionar ao mesmo tempo, imagina sei lá, o que tem que funcionar ao mesmo tempo? As 4 rodas de um carro, uma tá rodando, mas as outras 3 não. Ferrou. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então elas têm que rodar ao mesmo tempo. A mesma coisa é quando eu olho para uma agência. Uma agência ela tem que ter comercial, marketing, produto e operações rodando ao mesmo tempo. São 4 times. Ah, Robson, mas eu já coloco tudo para rodar ao mesmo tempo? Não, calma. Você pode começar com aquela bicicletinha de uma roda só. Mas você não vai ter tanta velocidade como uma moto de 2. E nem vai ter tanto conforto como um carro de 4. Então, quando eu coloco as mais rodas para rodar, minha agência vai colocando estrutura, vai acelerando mais, vai pegando porte, vai gerando mais resultado. E é sobre isso, cara. Então, pô, tô sozinho agora, a primeira coisa que você tem que botar um closer. 2 rodinhas rodando ao mesmo tempo. Vendas e entrega, você fazendo tudo, mas tem um closer vendendo. Pô, mas agora eu deveria sair do atendimento. Eu botei 3 rodas agora. Então a segunda roda vai fazer o atendimento, o closer traz, o CS mantém, eu faço a operação. E agora eu vou começar a me desvencilhar da operação para subir para o tático. Quando eu sou para o tático, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para treinar as pessoas e garantir os números da minha agência. Até que chega um ponto que eu desenvolvo as lideranças e subo para o estratégico. E aí o estratégico está simplesmente validando e direcionando o negócio. Isso aí. Se você é uma agência de valor, você não está de bicicletinha, nem de carro, nem nada. Está de foguete. Foguete. Tem. Cara, eu achei que você ia falar Fusca. Eu ia falar, caralho, que porra de programação contra essa. Cara, acho que esse aqui é um ponto mais... É o ponto mais forte da fraqueza. Time, sem time, E um time, acho que pior do que você não ter o seu time é você trazer um time mal estruturado. A gente pegou muitos mentorados assim, cara. Que aí a gente foi lá e mexeu com poucas coisas assim, e o cara falou, nossa, velho, mudou minha vida. E tava ali há 6, 7, 8 meses travado num time que não performava porque tinha peças erradas. E aí mudou as peças, ele acelerou, né? E necessariamente não é das pessoas que a gente tá falando, mas é dos lugares. Os lugares onde elas estão inseridas ali. Uma peça errada, um combustível errado. Você tem um carro a gasolina e tá botando álcool. Tá cheio de analogia hoje, né? Mas é basicamente isso. É você plugar a pessoa numa função que ela não tá pronta para executar ou que não é a função dela e ela tá ali travando aquele setor. E em vez de você colocar energia onde deve, você tá colocando ali. Então, e tudo que a gente foca, expande. Então, quando você está olhando para esse problema, você está olhando para aquela energia, você está expandindo aquilo onde você deveria estar olhando para um outro lado e para um outro caminho do negócio. Isso pega... Então, e o sem time também é um problema, porque imagina que você tem 8 horas por dia. A tua agência ela tem várias atividades que precisam ser executadas. Venda, atendimento ao cliente, o tráfego, se você faz performance, desenvolver páginas, fazer o design, cuidar da estratégia, fazer reunião com o cliente, entregar um relatório, fazer um NPS. São várias atividades. Se eu estou sozinho, eu tenho 8 horas dividido em todas as atividades. Então, quando eu estou construindo um negócio, não é sobre dividir as minhas horas nas atividades, é sobre trazer pessoas para ter mais horas para executar essas atividades. É um jogo de somar horas e não dividir. É assim que a gente cresce e acelera. Só que não dá para fazer isso no tempo errado e nem na ordem errada. Se você erra a ordem ou o tempo, você delega muito rápido, o setor não anda, ou você erra a ordem e tira uma coisa da sua mão que não era para tirar naquele tempo, como é a operação. Você pega vários gurus
de agência aí pelo mercado falando, cara, o jogo é você ter um comercial muito foda, então sair da operação rápida, ir para as vendas e aí você sai da operação, a qualidade baixa, você começa a perder clientes. Ferrou com o negócio. Você vira uma agência de churn, né? Uma agência de resultado de valor. É isso. E o ponto legal que você trouxe é a gente fazer essa multiplicação de horas, né? Porra, eu trabalho numa empresa hoje, beleza, é 8 horas trabalhado. Agora, a partir do momento que eu trago 10 pessoas, são 80. Claro que isso é uma construção com o tempo, mas eu tenho 80 horas de trabalho em um dia. Concorre comigo como você aí sozinho no teu escritório? Claro que tem que ter aquilo que você fala de direção e velocidade, porque senão você vai ter uma direção e velocidade, mas por fracasso, né? Porque é muita gente indo rápido e indo numa direção errada. E aí você acelera pro penhasco, velho. É muito mais fácil dar errado quando tem mais gente, concordo? Então tem que identificar o que é força e fraqueza antes de fazer os movimentos, né? Sem caixa da agência, sem fundo de emergência também seria uma fraqueza. Mas enfim, são os dois exemplos, as primeiras coisas que você deveria preencher, força e fraqueza, com base no teu planejamento estratégico. Depois é identificar oportunidades. Então, parceiros de captação e entrega dentro da mentoria é uma oportunidade que a gente vê muito acontecendo hoje. Mais uma vez, a gente está trazendo exemplos do que a gente vê acontecendo dentro dos nossos clientes. Porque tem um grupo de 220, 230 agências lá dentro e sempre tem alguém precisando de um gestor de tráfego, de um cara de página, de um designer e tal. Eles jogam lá e a galera tem essa oportunidade de fechar entre eles e fazer esses trabalhos. Não tem CAC nenhum, é só a troca de serviços, vale a pena. E aí tem outras coisas, outras oportunidades que você tem como exemplo aqui, tá? Identifica as suas oportunidades. Às vezes é fazer a parceria com alguém, às vezes é entrar em um ecossistema, às vezes a tua oportunidade é estar com a gente dentro da mentoria e começar a abrir esse leque de oportunidades, de ter direcionamento, de ter ajuste de rota, de fazer parte do melhor grupo de agências do mercado. Essa é a nossa visão aqui, é um grupo realmente forte, unido, e é o que acontece. Então as oportunidades estão aí para isso. Abrir um novo nicho de mercado, se você já tem um nicho, ou escolher um nicho de fato, porque você tem um parceiro, ou na tua família, tua família tem uma imobiliária muito foda que você já trabalhou lá dentro e conhece tudo por dentro e tem acesso a isso. É uma mega oportunidade de você abrir um braço operacional para atender imobiliárias. Então é identificar o que está na tua mão aí para que você possa acelerar o mais rápido possível. Tem duas coisas dentro daqui de oportunidade que eu acho que vale a pena a gente frisar. O primeiro é a oportunidade que você trouxe de estar dentro da mentoria. Isso já muda até a perspectiva de como você cobra do seu cliente. Total. Porque o que a gente já viu de case de gente que entrava com um ticket médio de R$1.200, R$1.300, mas não se sentia confiante o suficiente. Não estou falando de habilidade técnica de entrega. Estou falando de confiante o suficiente de cobrar um valor porque nunca investiu algo nesse sentido. O cara investiu em equipamento, em algo que não realmente vira uma chave para ele conseguir cobrar mais pelo conhecimento dele. Então, quando ele paga, quando ele está dentro de um grupo onde ele sente isso, ele já olha, porra, não sou mais esse cara de antes, eu tenho moral, eu tenho autoestima para fazer isso. Então, isso já mudou muito também. É uma chave que vira na hora, né? Na hora. Caraca, eu tô pagando por esse conhecimento, porra, eu posso cobrar por ele. Posso cobrar por ele de uma forma realmente que ele vale. E o outro ponto é do evento presencial do nicho para prospecção. Muita gente não vê isso como oportunidade, mas a gente sabe que isso é uma coisa que vira mega muito. Oportunidade, gera muito. E aí tem um ponto que uma vez você trouxe que uma vez a gente chegou numa discussão e um cara falou assim, mas eu não gosto de ir no evento do meu nicho porque eles me olham como o cara do marketing, eles me olham como o cara que quer estar ali para vender para eles. É porque você está aí para isso. Então muda a perspectiva. Vira o cara que é o assessor, vira o cara que está lá para entregar valor. O nosso conceito de agência de valor a gente leva muito a sério. Quando eu falo pro cara, vai num evento desse, você tem que ir levando uma recompensa, você tem que ir levando uma proposta pro cara, leva um diagnóstico, chega pra pessoa, conversa sobre o negócio dela, mostra pra ela o que ela tem de errado, entrega mesmo ali. E me oferece pra ela, olha, vamos fazer um diagnóstico do teu negócio, eu faço pra você. Como é que você lidaria com a seguinte situação? Você chegou no evento, tá, ali na hora de network, de um café, tem uma rodinha de pessoas sobre o nicho. E aí, o que você faz? Onde é que você é? Sou de tal lugar, minha empresa está nisso e tal. E quando chega em você fala que é uma agência de marketing para o nicho do evento que você tá. E aí você já sente que o clima dá uma pesada, que os caras te olham diferente e tal. Como é que você lida com essa situação? Como é que você reagiria? Ou como é que você se apresentaria? Cara, eu sou o Robson, sou CEO da agência Café com Leite. A gente hoje trabalha com performance e com vendas para qual que é o nicho? Para estética avançada. E a nossa missão hoje realmente é pegar um escritório, é entender as estratégias, é gerar demanda, é trazer consultas todos os dias para vocês. Eu estou aqui hoje para me conectar, para entender um pouco mais sobre isso. Conta comigo se vocês quiserem. Pronto, acabei. Eu não tenho que ter medo de falar o que eu sou, a não ser que eu não seja.
E aí qual que é o ponto? Essa roda, e a gente sabe que acontece assim, ela não chega na apresentação primeiro. A pessoa só pergunta quem você é depois que você falou alguma coisa que interessou ela. Antes não tem essa pergunta. Antes você vai chegar na roda, tudo bom, tudo bom, tudo lá, isso aqui lá. E aí as pessoas estão falando sobre o quê? Sobre problemas. Em roda de networking de evento, o que está rolando na roda ali é problema. Pô, tô prospectando, não tá dando certo, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Chega nessa roda, a pessoa falou, pô, não tá dando certo e tal, não sei o que lá. Mas como que tá teu perfil do Instagram hoje? Como é que tá a tua publicação hoje? Você tem publicações? Tem um funil de marketing? O teu perfil hoje está apontando, de repente, para uma avaliação gratuita, facial? Você está entregando, de repente, alguma isca digital nesse ponto para você gerar essa demanda? Como é que está teu secretário? Pergunta para a pessoa, se interessa em como que está o negócio dela, para que ela revele para você o que está acontecendo e, em cima disso, você mostre problemas. Você pegou 2 ou 3 problemas, vai falar para você, mas quem que é você? Mudou. Mudou o game, né? Mudou o game, já tem Inverteu rapport. A polaridade Inverteu total. a polaridade, ela já quer saber quem é você porque você ajudou ela, não porque simplesmente ela quer saber. E a tua apresentação vai dizer, cara, a gente tem uma agência de performance onde a gente ajuda exatamente clínica de estética a vender mais, a ter consultas todos os dias, a evoluir o processo de vendas e a crescer. Pô, gostaria de saber mais. Vamos fazer um diagnóstico do teu negócio? Eu consigo pegar teu contato aqui, anota aqui no WhatsApp, eu te dou um oi, qual que é o teu WhatsApp? Na segunda-feira ou na terça-feira agora a gente já entra em contato para anotar, eu faço um diagnóstico para você, te entrego exatamente o que está acontecendo de errado. Se fizer sentido para você, eu te falo sobre o meu serviço. Pode ser? Pode. Prazer, Robson. Tchau. Acabou, velho. É isso, é simples assim, entendeu? Não pode ter fantasma antes de o fantasma acontecer, ou monstros, né? A gente fica criando muitos monstros às vezes. Aí a gente tem as ameaças, né? Então as ameaças elas são muito importantes de você saber. Por exemplo, a maior ameaça que eu vejo nos nossos alunos hoje é aceitar clientes por menos de R$ 2.500 por mês. Sim. Simplesmente para fechar o contrato. Porque esse cliente de R$ 2.500 por mês não paga a conta. Quando você olha para a tua agência hoje com 10 clientes de R$ 1.000 e tem 7 mil sobrando, isso é lindo. Mas porque você está fazendo tudo na tora, sozinho, no ombro. Se você ficar doente por 3 meses, quem é que toca essa operação? Se você for pegar um cliente maior que te exige uma governança, uma disponibilidade caso alguém fique doente para já mostrar, olha, a gente tem mais funcionários, a gente tem mais parceiros que assumem caso eu não consiga atender. Você tem isso hoje? Então quando você olha para sua empresa, hoje ela não é uma empresa. Ela é um emprego que você construiu para trabalhar nele. Um caixa eletrônico. Um caixa eletrônico. E nesse sentido, 10 projetos de R$ 1.000 fazem sentido, dão certo. Agora olha para o teu negócio como ele deveria estar. Sem você na operação, com 2 gestores de tráfego, com um copywriter, eventualmente com um designer, pagando o imposto do jeito certo, com uma sala alugada, pagando insumos, e tenta pagar essa conta com R$ 10.000, com 10 clientes de 10, ou com 20 clientes de R$ 1.000. Você não paga a conta. Você só paga a conta porque a tua empresa não é uma empresa ainda. Quando ela se tornar uma empresa, você vai precisar de mais recurso. E a linha de corte disso é pelo menos R$ 2.500 por cliente. Porque ali você tem custos operacionais, fixos, variáveis, impostos e a divisão para você poder montar um time, alugar uma sala. Uma margem de contribuição boa. Margem de contribuição boa para você deixar na empresa e, obviamente, o teu lucro, o teu salário e tudo mais. Então, isso é um ponto importante. Aceitar cliente abaixo do preço que você deveria cobrar é uma aceleração para o penhasco, que a gente falou antes, né? E dentro dessa análise SWOT, eu acho que a parte de força, fraqueza, oportunidade, ameaça, tá pegando bem uma agência padrão comum, que realmente às vezes é o caso de quem está assistindo, mas eu queria reforçar que o ideal é você fazer isso aqui dentro da sua realidade. Isso aqui é como você se encontra, beleza? Mas quais são as suas de forma específica? Eu acho que isso que vai ser o grande diferencial. Inclusive o framework deles vai estar deletado, a gente não vai mandar com essas informações. Quem viu aqui no Kickoff está vendo as informações, mas o teu vai estar zerado aqui, porque a ideia é você olhar para o teu planejamento e a partir do teu planejamento, da tua situação, do teu momento atual, definir quem é fraqueza, força e tudo mais, tá? E aí a gente vai descer um pouco aqui a nossa tela no framework, meu mouse acabou a bateria. E a gente tem o quê? A gente tem 4 quadrantes de OKR, que são os trimestres do ano, né? Então, janeiro, fevereiro, março, fechou o primeiro trimestre, você vai fazer esse planejamento para o primeiro trimestre, depois para o segundo, terceiro e quarto. Claro que você não vai esperar virar o ano para começar, pelo amor de Deus, começa agora. Segunda-feira eu começo, igual na academia, né? Não, pode ser segunda-feira, porque hoje, inclusive, é segunda-feira e é 5 horas da manhã. Se você está assistindo no tempo certo, a mesa de liderança é assim que acontece, toda segunda-feira, tá? E aí você pode começar hoje, coloca as datas a partir de hoje, formata os teus quadrantes com isso, tá? A gente trouxe um dos quadrantes como exemplo, os outros quadrantes, como você pode ver aqui, eles estão em branco, né?
quadrante 2, quadrante 3 está tudo em branco, que é o KR. A gente gosta de pensar sempre em 4 KRs por mês, então você tem 4 semanas, você consegue traçar um objetivo por semana. Eventualmente, alguns objetivos vão ser mais rápidos, outros mais demorados, e aí você consegue espalhar, né, ou equilibrar melhor o tempo de cada objetivo, que foi o exemplo, inclusive, que a gente deu aqui em cima. O que precisa estar bem claro? A diferença entre objetivo, resultado-chave, data final, responsável, entre outros, tá? Então, o que eu tenho lá? Primeiro, o objetivo. A gente colocou aqui, mais uma vez, o nosso cenário de agência aqui. Na mentoria Agência de Valor, a gente tem 4 objetivos grandes para os nossos alunos obterem durante o ano, batendo isso em cada trimestre, que são as nossas jornadas. Então, a primeira jornada aqui é ter a minha agência digital faturando 20 mil por mês. E aí, como é que a gente faz isso? O objetivo, minha agência digital faturando 20 mil por mês. As datas aqui, gente, tá? Elas estão como se hoje fosse 1 de janeiro, mas leve isso em consideração quando for traçar suas datas, claro. Aí eu tenho os Key Results, né? Ou os resultados-chave. Eu tenho lá, por exemplo, implementar um modelo de negócio estruturado. Se você fez os outros episódios, você sabe que em uma semana dá para fazer isso. Planejar, implementar, desenhar um modelo de negócio e tudo mais. Fazer a pesquisa, né? Fazer a pesquisa de mercado, né? E tudo mais, definir quem é teu cliente ideal, o cliente dos sonhos, estruturar essa parada. Então eu coloquei ali, ó, de 1 de janeiro até 7 de janeiro. Quem vai fazer isso sou eu, Robson. E aí aqui você vai acompanhando a porcentagem que você fez disso, né? Por isso tem que ter o acompanhamento de cada semana que a gente falou. O ritual semanal é para você olhar para qual era a atividade e dizer quantos por cento você fez. Imagina que você chegou 7 de janeiro e aqui está em 70%. Você já rompeu com o teu planejamento, porque semana que vem você tem 30% dessa atividade ainda para terminar. Tem que correr. E ainda tem o 100% da outra. Então isso vai te movimentar e vai dizer qual é o ritmo que você tem que operacionalizar a parada para conseguir no final do mês bater cada um dos KRs, do resultado-chave, e no final do trimestre ter cumprido com as metas, tá? Então vamos lá, digamos que eu consegui 100%. Na segunda semana aqui, eu teria estruturar a escada de valor e recursos empresariais. Então é montar a escada, entender quais são os serviços de cada um, o que está pronto para entregar, como está no framework aqui também. E os recursos empresariais, cara, abrir um CNPJ, se você não tem ainda, né? Pode ser um MEI lá como promotor de vendas. Abrir uma conta bancária, pode ser um C6 ali, uma conta jurídica para a tua empresa poder receber, fazer operações. Abrir uma conta no Asas para ter a gestão financeira, receber os teus clientes. Formatar um bom contrato, uma boa apresentação, né? Tudo isso hoje, por exemplo, a gente entrega pronto na mentoria Agência de Valor. Por quê? Porque tem que ter. Se você não tiver recurso empresarial para ser uma agência, você não vai operar como uma agência. Faz sentido? É isso aí. E dentro disso, só para ficar de exemplo, eu coloquei um comentário aqui mostrando o que seriam as atividades dentro desses OKRs. Então, dentro do que a gente começou da estrutura de escada de valor dos recursos empresariais, seria tudo isso que você trouxe pra gente em formato de atividades, de tarefas. Então você pode comentar em cima de cada KR, exatamente como o João fez aqui, você tá vendo na tela, é exatamente isso. Pô, bacana, adorei isso aqui. Cadê? Não tem. Tá muito ruim isso aqui, velho. Vou botar o 100 aqui. Tá? Então basicamente é isso, você consegue colocar todas as atividades num só ou criar um por um e aí vai ficar o checklistzinho. Montar a escada de valor, depois manda mais um comentário, entender os serviços, mais um comentário, abrir o CNPJ, e aí vários comentários para você vir dando check depois. Também vai virar uma linha de atividade bem interessante aqui para acompanhar. Eu acho que o ouro disso é você entender que você começa com um objetivo, você vai desmembrando ele. Mas o objetivo é macro. Ele é macro e depois você vai ali ajustando e dividindo ele. O OKR é médio, a atividade é micro. Isso. E o que vai fazer você chegar nisso é realmente o micro, essas atividades. As micros. E é você olhar uma vez por semana e saber que você executou, ou quantos por cento você executou e acompanhar. Se você perder o passo do acompanhamento, você desanda tudo isso aqui. Por isso que tem que ter ritual. Ritual é uma parada que você não deixa de fazer porque senão dá ruim. Então é ritual de uma vez por semana abrir a planilha, ver o que você fez, o que você não fez, o que falta fazer, aonde você perdeu o foco, aonde você não expandiu. E uma vez por mês eu tenho que vir aqui e olhar, cara, beleza, eu não consegui cumprir com as metas do mês. Eu preciso jogar isso pro mês que vem. E eu venho e redistribuo. Aí eu realizo a meta. Isso é realizar uma meta. Eu realizei aqui 70% da meta de implementar um negócio estruturado, realizei aqui 50% de fazer a estruturação da escada de valor. E aí o que eu vou fazer? Ai meu Deus, o que eu fiz aqui? Peraí, 50, beleza. Aí eu realizei, aqui deu pane. Deixa eu botar a porcentagem de volta, aí. Não, falta tudo. Agora vai.
Beleza. Realizei 50%. Aí eu vou olhar nas atividades, aqui desses 50% faltou formatar um contrato, formatar a apresentação de vendas e tudo mais. Eu tenho que jogar para o próximo KR aqui esses itens também. E eu vou ter que realizar ali, então eu vou ter que dormir um pouquinho menos ou trabalhar um pouquinho mais para fazer essa coisa acontecer. Tá? E aí eu vou realizando, ó, por exemplo, o terceiro, e aí eu tenho lá uma semana para fazer implementação, mais uma semana para estruturar a escada de valor recursos, aí eu já botei aqui 15 dias para fazer o MCI, que é o modelo de cliente ideal, é você montar um cliente com base nos seus entregáveis, mas é uma conta sua para você poder apresentar para o teu cliente, validar os teus entregáveis, ter um modelo estruturado para poder depois treinar teu time em cima disso. Isso dentro dos anúncios, as páginas que você faz, landing page, perfil do Instagram, Google Meu Negócio, é montar todo o material que você vai entregar para o teu cliente, porque é um produto. A gente trata serviço dentro da mentoria de valor como produto, então eu tenho que montar o produto para entregar. Eu não posso simplesmente dizer o que eu faço, eu monto o produto para poder mostrar para o cliente. Você vai montar o produto, o MCI é isso. E o PDV é a prospecção de valor. É o perfil da tua agência, posicionado para o nicho, com vários conteúdos criados para resolvedores, com iscas e nutrições. Você ter ali, de fato, uma isca digital, que é uma entrega para o teu cliente querer se cadastrar, de repente uma análise gratuita, um diagnóstico de escala, um framework de como o teu cliente pode realizar tal coisa que ele quer muito. E aí, dentro desse perfil, para eu poder fazer a prospecção de fato. E depois, eu tenho ali de 31/1 a 31/3, 2 meses inteiro, para fechar 8 novos contratos, um novo por semana. É isso aí. E aí dentro dessa parte de você fechar esses 8 contratos, eu tenho que fatiar o boi em bife. Você vai entender dentro do processo comercial que você vai implementar também aqui dentro dos próximos episódios, temporadas do Kickoff, quais são as ações que você precisa fazer dentro desse KR para buscar esses 8 contratos. Tem gente que já tem um perfil de cliente, que já tem um perfil organizado, que vai fazer isso de forma mais rápida. Tem gente que vai ter que precisar organizar isso tudo relacionado aos scripts. Eu acho que esses 8 novos contratos também eles servem para você criar essa sua estrutura do comercial, para você já ir para o próximo passo de você trazer alguém. Perfeito. Porque senão acaba que você bate os 8 novos contratos, em 2 meses o cara com sangue no olho ele vai conseguir. Mas ele tem que conseguir isso também numa direção certa, ele já delegar aí para o outro lado da entrega. E ele tem que conseguir fazer isso em cima de um processo que ele possa delegar, não é sobre ele vendendo, é sobre ele usar um protocolo. Cara, vamos lá, como é que eu desdobro isso aqui? Fechar 8 contratos. Primeira coisa que eu preciso fazer, playbook de vendas, tem que preencher um playbook, isso aí você faz em 2 dias, montar um script de vendas e uma apresentação. E trazer uma cadência de contato, que é uma cadência de pré-venda, para fazer o cliente chegar numa call, e uma cadência de follow-up depois que a reunião acaba, para poder fazer o fechamento. Quando eu planejo isso, eu tenho o material que eu preciso para vender. Aí se a gente está falando de um cliente por semana, vamos lá, você tem o PDV bem estruturado, um perfil da tua agência focado naquele nicho. Pelo menos 20 conexões por semana. Vai lá, pega esse perfil, acessa o perfil do teu cliente ideal, faz as conexões, assiste os stories, comenta alguma coisa. O que vai acontecer aí? Vários desses perfis vão te seguir. Porque eles vão acessar o teu perfil para saber quem é você, que está ali acessando o perfil deles, porque você está visitando o perfil deles, comentando e tal. Vão olhar para o teu perfil, vão ver que o conteúdo está todo direcionado para eles, ajudando eles verdadeiramente, gerando valor. São sementinhas. Só um detalhe, 20 conexões por semana não dá, tem que ser 20 conexões por dia. Por dia. Por dia, aí o cara vai fechar isso. Tem que Mas ser pode ser. Joga a meta lá na Lua, joga a meta na Lua, se errar, acerta uma estrela. Né? É isso, faz 20 conexões, mas quando eu falo 20 conexões por semana, é 20 conexões com empresas diferentes. Sim, eu tô querendo dizer que, dentro dessas 20 conexões por várias dia, atividades. Se você tem um perfil já com uma geração mínima de conteúdo, você consegue seguir 20 pessoas, comentar a foto dessas pessoas. Em 2 horas o cara faz isso, né? Em 30 minutos. Cara, quanto tempo tu perde assistindo Reels? Se tiver só o tempo do teu Reels para ficar fazendo conexões... Tu faz muita conexão. E aí qual que é o ponto? Você foi lá e fez uma conexão na segunda-feira com essa pessoa. Você foi lá, curtiu, assistiu os stories, comentou alguma coisa, curtiu. Na terça você vai lá e faz de novo, na quarta faz de novo. Fica uma semana fazendo essas conexõezinhas. O que vai acontecer? Em algum momento essa pessoa vai te seguir, ou ela vai comentar alguma coisa de volta, ou ela vai comentar um conteúdo teu. Fez isso? Fez o rapport, você se conectou. Aí você vai fazer o rapport, vai qualificar a pessoa, se bater a qualificação, ou seja, ela é cliente, você chama para call e ali você vai usar o script, o playbook, a apresentação e vai fazer a venda. E muito importante, grava todas as calls. Porque ao final desse processo você vai ter 8 clientes, isso vai te trazer um faturamento de R$20 mil, mas você vai ter o processo, a gravação das calls e tudo que você precisa para contratar o closer e botar ele para vender. E aí a missão de vender vai ser do closer, trazer um contrato por mês. Faz a conta comigo. Se você faz um contrato de R$30 mil por ano, que é R$2.500 por mês,
um por semana, durante 4 semanas, você bota 10 mil reais de faturamento na tua empresa todo mês. Se você faz isso por 10 meses consecutivos, supera os 100 mil de faturamento. 100 mil de faturamento mensal. Então não é difícil, desde que você saiba a direção, e agora você tem essa direção. O ponto é executar. E se você jogar isso nos OKRs, cara, objetivo 1, vamos abrir os objetivos da mentoria? Objetivo 1, tá? Primeiro quadrante, estruturar a tua agência do jeito certo e construir o processo que você precisa para delegar as vendas, além de montar o nível 1 de atendimento do teu CS para delegar também o atendimento. Mas você não delega ainda, você termina os 3 primeiros meses fazendo essa estruturação e colocando 10 a 20 mil de caixa por mês na tua empresa. Segundo quadrante, que é o segundo trimestre, a gente vai para a segunda jornada. Então essa é a jornada Travel, a gente vai para a Journey. Na Journey, a missão é estruturar todo o teu time comercial, estruturar todo o teu time de produto. Estruturar processos, protocolos, tecnologias. E contratar as vagas que vão tirar da tua mão todo o atendimento e toda a venda. São 2, 3, 4 pessoas estratégicas que você contrata ali. Ao mesmo tempo que você pluga funis de marketing para acelerar o processo de prospecção e sobe o teu faturamento para 25, 30 mil todos os meses. Se você já fatura isso, você vai adicionar esse faturamento, obviamente, você está criando um braço dentro da tua metodologia. No terceiro quadrante, eu falo sobre time de marketing. Então é estruturar as áreas de marketing para tirar o marketing da tua mão. E aí o que aconteceu? Você saiu de vendas, você saiu de produto, você focou em estruturar a área de marketing. E aí você sai da operação para ficar tático, para ficar cuidando dos números, dos resultados, olhando para as pessoas e garantindo que tudo está funcionando. E aí no último quadrante, você vai começar a subir lideranças para que você possa subir para o estratégico. Então aí você tem uma evolução de 1 ano de uma agência, sangue nos olhos. Porque isso é um processo que normalmente você demora 3, 5 anos às vezes. Tá tudo bem se demorar, e assim, mas a gente consegue acelerar bastante o processo. Eu acho que esse vídeo já dá para funcionar até como uma linha de corte de que, cara, se tu quer nascer, tá no Brasil, quer ser empresário e tu não tiver o sangue no olho, tu também não bate, entendeu? Não então, bate. assim, o que a gente passa aqui é para realmente quem quer ter uma empresa, quem quer crescer e quem entende que isso não é mamão, né? Nem com mel. É basicamente assim, cara, eu tento e não dá certo. Não é para você ter uma empresa no Brasil. O cara que faz uma empresa no Brasil, ele tenta até dar certo. E não reclama no caminho. Ele tenta ajustar a rota, ele tenta buscar direcionamento, ele melhora o conhecimento, mas ele vai tentar até dar certo. E é essa a porrada que a gente tem que ter hoje. E o que pode acontecer às vezes nesse meio do caminho é só você ficar sem dinheiro. E aí, beleza, vamos retornar. Você se alavanca, faz um financiamento, faz de novo, muda a rota, busca ajuda e vai fazer acontecer. Essa é a mentalidade que tem que ter. E conseguir dormir com isso, né? E... Nem sempre, mas às vezes a gente consegue. Cara, mas eu vi uma coisa engraçada, que quanto mais você realmente pega esses problemas, você lida com eles de forma tranquila, que é você dormir tranquilo com esses problemas, quanto maiores os problemas que você vai tendo, mais você vai conseguir lidar com eles. E no final do dia sobrevive quem está acostumado a lidar com maiores problemas. Mas é bem isso, cara. Quando você está começando, 10 mil reais é um problemão. Você vai subindo o nível, daqui a pouco 10 mil não é nada, 100 mil é um problema. Daqui a pouco 100 mil não é um problema, 500 é 1 milhão um problema. A mesma coisa vai acontecendo com a tua família, por exemplo. Dentro da minha cultura, a família é forte em primeiro lugar. Não tem nenhum problema na minha família hoje que seja grande demais para resolver. Não tem. Eu vou resolver. Porque a minha mentalidade está para isso. A minha família está em primeiro lugar de tudo. Se eu precisar resolver um problema na minha empresa, eles vão ser muito menores já. Porque eu já entendi esse jogo, eu já venci esse jogo há muito tempo. Mas lá atrás, cara, teve um dia que 200 reais para mim foi um problemão. Porque eu não tinha 200 reais para comprar um remédio pro meu filho. Olha o tamanho do problema que eu tinha. Aí eu não tinha 1.000 reais para pagar a parcela de um financiamento que a gente tinha comprado um terreno para fazer uma Minha Casa e Minha Vida. Olha o tamanho desse problema. Hoje o problema é um pouquinho maior. Hoje é 400 mil, 500 mil vai se tornar um problema. Menos que isso a gente dá um jeitinho. E é isso, essa é a construção, essa é a estruturação, isso é a aceleração. Isso é a famosa casca. Casca. Essa é a famosa As cascas da cebola? Quanto mais aí. cascas você tem, mais... É isso aí, mais resistente você fica. E com esse ar de motivação e direção... que a gente conclui... Mais um kickoff. Mais um kickoff, a sua mesa de liderança. Acontece aqui toda segunda-feira às 5 horas da manhã. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve, ativa a notificação para você receber aí os próximos episódios. Participa com a gente, isso é um movimento. Então, no link da descrição aqui você pode se cadastrar para receber o framework, para fazer parte do Bora Acelerar lá no WhatsApp e ter acesso a todos os conteúdos, avisos, notificações daquilo que a gente está fazendo para trazer esse conteúdo para você. Por favor, não se esquece de compartilhar.
de dar um like aí pro Deixar vídeo um chegar. comentário também. E deixa um porra. comentário, pelo amor de Deus, cara. A gente tá aqui às 5 horas da manhã, suando, acordando cedo pra poder trazer o episódio pra vocês. Você não vai deixar um comentário? Tamo junto, meu irmão. Espero Bora. que essa direção acelere os seus resultados, que você vá pro próximo nível e a gente se vê na próxima segunda-feira às 5 horas da manhã para mais uma mesa de liderança. Valeu, até a próxima. Tamo junto.